Quem será o próximo técnico do Flamengo? A opção A, Jorge Jesus. Sampaoli, não me agrada o Sampaoli no Flamengo. Não me agrada. Ele inventa muito, vai pedir um monte de gente, como ele sempre fez. Também e a exceção de título que conquistou com a seleção chilena, nunca ganhou nenhum campeonato na vida. E entre eles ficou esclarecido, isso lá do Jorge Jesus, como disse bem o Rodrigo, é um desejo muito mais do Jorge Jesus de esperar do que do próprio Flamengo. O Flamengo vai continuar insistindo. O Flamengo pondera, cogita, começa a considerar a ideia de esperar o Jorge Jesus. Salve nação, saudações rubro-negras! Temos ótimas notícias sobre Jorge Jesus. Está voltando para o Flamengo. Assista o vídeo até o final. Temos aqui uma matéria especial do UOL Sport e também o Galvão Bueno falou com Jorge Jesus. E o Galvão Bueno deu a sua opinião, hein? Sampaoli não. Sampaoli nunca ganhou nada em clube, somente na seleção do Chile. E o Jorge Jesus? Jorge Jesus, sim. O querido Galvão Bueno falou com o Jorge Jesus ontem e ele aceita vir para o Flamengo, cara. Só que o Flamengo tem que esperar o final do contrato dele lá no Fenerbahçe, na Turquia. Só que, galera, tem novidades aí. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tá bem bacana o vídeo. E se eu fosse o Landim, eu esperaria o Jorge Jesus, cara. Ele é o nome certo para assumir o Flamengo. Sem erro, hein? Dessa vez é sem erro. Não podemos vacilar igual no ano passado, quando o Flamengo contratou o Paulo Souza e uma semana depois o Jorge Jesus ficou livre quando ele foi dispensado do Benfica, certo? As imagens são do UOL Sport, link na descrição, e também do canal GB, link na descrição, canal aí do Galvão Bueno. Se você ainda não é inscrito no canal GB, inscreva-se. E também no canal UOL Sport, inscreva-se lá, link na descrição. E vamos aqui acompanhar o vídeo que eu separei para vocês. Simbora! Bem, amigos, então terminou a novela. O VP, o Vitor Pereira, não é mais o técnico do Flamengo. Não funcionou com o Flamengo. Até porque a forma dele pensar o futebol não está no DNA do Flamengo. Essa coisa de jogar com 3 zagueiros, em linha, sem ninguém na sobra, fazendo linha de impedimento, tomando bola nas costas. Essa coisa dos alas, de ter 2 volantes, 3 atacantes. E quem é que cria a jogada pelo meio? A Arrascaeta está machucado, o Everton Ribeiro fica no banco, não tem ninguém por ali. Então não funciona. A maneira dele pensar o futebol não funcionou com o Flamengo. Mas será que ele é o grande culpado desse momento do Flamengo, de tudo isso que acontece com ele, da forma de ele não ser a pessoa correta, da maneira que pensa o futebol para dirigir o time do Flamengo com todas as estrelas que o Flamengo tem? Ou será que a diretoria tem maior parte da culpa? Eu, na pior das hipóteses, divido 50%. Por quê? Qual é a justificativa para Dorival ter ido embora? O time tinha caído de rendimento no final do ano, mas não foi no final, não foi exatamente nessa fase que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e conquistou a Libertadores? Ele não chegou, Dorival, para salvar uma casa arrasada, e aí, porque tinha um outro técnico português antes, o Paulo, e aí ele botou cada jogador no seu lugar, para com essa coisa de posicional, passa com essa coisa de inverter, quem joga pela direita, joga pela esquerda, quem joga pela esquerda, joga pela direita. E aí ele foi e ajeitou a casa. Quando foi mandado embora, depois, quando o Flamengo também passou vergonha lá no Mundial, não passando da semifinal, contra um time da Arábia Saudita, o Braz deu uma entrevista que disse assim, não tinha jeito, o Dorival não podia renovar com ele. O Eric Faria perguntou a ele, por quê? Ele falou, não posso tocar nesse assunto. Então, a torcida do Flamengo, mais de 40 milhões de pessoas, não tem o direito de saber por que essa opção foi tomada? Não renovar com o Dorival? E por que contratar o Vitor Pereira, esperando 45 dias para ele poder se apresentar depois do término do contrato dele com o Corinthians? Por que dar 50 dias de férias para o jogador do Flamengo, esperando o VP chegar, se o Flamengo tinha logo em março, no início de março, seu principal compromisso do ano, que era o Mundial de Clubes. Muito bem. Quem será o próximo técnico do Flamengo? A opção A, Jorge Jesus. Sampaoli, não me agrada o Sampaoli no Flamengo. Não me agrada. Ele inventa muito, vai pedir um monte de gente, como ele sempre fez. Também e a exceção de título que conquistou com a seleção chilena, nunca ganhou nenhum campeonato na vida. Então, não me agrada a opção do Sampaoli. Jorge Jesus, sim. Esse sim, é a primeira opção.
Se fizer uma pesquisa, vai dar maioria absoluta a torcida do Flamengo querendo o JJ de volta. Mas, agora, 2 horas da tarde, quando eu estou gravando isso para vocês, de terça-feira, acabei de falar com ele, lá na Turquia. Ele disse, ninguém falou comigo até agora, pá. Estou aqui, ninguém entrou em contato. Então, se vocês ouvirem dizendo por aí que estão conversando, ninguém falou com ele. É o 9º técnico que vai embora na gestão do Landim. Eles demitem quando querem. É o presidente, é o diretor. Eu deixo uma pergunta no ar. Quem é que vai demiti-los? A apuração que o Bruno trouxe, e que nas primeiras conversas, era que o Jorge Jesus estava... Ele vai explicar melhor, né? Tava achando que, de repente, tem uma possibilidade do Flamengo esperar. Eu fui conversar com gente do Flamengo e eu vi que, bom, até ontem a postura parecia meio irredutível de que não dava para esperar. Não está dizendo agora que vai esperar, mas já cogita a possibilidade de que isso aconteça. Estão analisando essa possibilidade de esperar. Tem um problema meio sério de esperar, que são 48 dias, se você pensar o fim do contrato lá do Jesus, que é fim de maio, e nesse período o Flamengo disputa a maior parte da fase de grupos da Libertadores, boa parte do início do Brasileiro, e não tem uma comissão técnica fixa. Você tem o Mário Jorge, né, que é o técnico do Sub-20, que está assumindo agora o jogo contra o Maringá com a Copa do Brasil. Então, por isso que o clube estava com muita urgência de contratar um técnico. Como é o Jorge Jesus, eu ouvi que, de fato, existe uma possibilidade dessa espera, embora seja mais um desejo dele e que o clube vai continuar, acho que, tentando insistir para ver se consegue antes. E aí, se ele disser que de jeito nenhum, eles vão ter que tomar uma decisão, mas deixaram aberto a possibilidade, não negaram completamente essa possibilidade. O que eu ouvi é que se cogita que se espere, enquanto tem as conversas. Pelo que eu ouvi das conversas, ainda não tem proposta de dinheiro, essas coisas e tal. O que tem são essas conversas iniciais. Eu acho que o Bruno pode até detalhar mais também do que ele ouviu aí da parte portuguesa, digamos assim. Sim, recordando que o primeiro contato é feito diretamente com o Jorge Jesus, ainda antes de o Vitor Pereira ter sido demitido, e depois de que o Vitor é demitido, e o Jorge Jesus disse para as pessoas que procuraram que só abriria conversa, se manifestaria sobre essa situação com o Vitor saindo, o Vitor saiu, e dali em diante o Jorge colocou as pessoas que trabalham para ele para tratarem diretamente desse assunto, e entre eles ficou esclarecido, isso lá do Jorge Jesus, como disse bem o Rodrigo, é um desejo muito mais do Jorge Jesus de esperar do que do próprio Flamengo. O Flamengo vai continuar insistindo, o Flamengo pondera, cogita, começa a considerar a ideia de esperar o Jorge Jesus, mas não está decidido que vai esperar, até porque, como bem disse o Rodrigo, 48 dias, não tem uma comissão técnica fixa, não é fácil, mas aquilo que os representantes do Jorge Jesus têm vendido para o Flamengo, ele já tudo muito bem alinhado, valores que não foram discutidos ainda, tempo de contrato, tudo isso muito bem organizado para um contrato válido a partir de junho, quando ele terminaria então o contrato com o Fenerbahçe, e dali em diante tratar semana a semana, porque há a possibilidade, e foi o que o Jorge passou para os seus representantes, é que a ideia é terminar a temporada, porque enquanto ele sentir que tem chance de ser campeão lá, não na Liga Turca, a distância é muito grande pelo Galatasaray, mas há a taça da Turquia, o Fenerbahçe é semifinalista. Então, enquanto o Jorge sentir que pode ser campeão, ele não vai sair. Mas na semana seguinte, daqui 2 semanas, ele perceber que não vai ser campeão, que não tem chance, aí o Flamengo pode antecipar essa contratação. Então, a ideia é deixar já um cenário muito bem organizado, isso do ponto de vista do Jorge Jesus, claro, para um contrato a partir de junho, e se porventura o Jorge sair mais cedo, o Flamengo antecipa essa negociação e traz antes. Esse é o cenário, isso é que os representantes do Jorge Jesus têm vendido e insistido para o Flamengo nas últimas horas, porque ontem, no começo da manhã e anteontem, a ideia era urgência. O Vitor vai embora, o Flamengo quer um treinador a qualquer custo, a qualquer momento, quanto antes. Só que depois, conversando com as pessoas próximas ao Jorge Jesus, passou-se essa ideia de que talvez seja mais importante e mais útil esperar aquela que é a sua prioridade, porque o Jorge Jesus continua sendo o plano A, o São Paulo é o plano B, isso assim que a gente pode traçar. Então, mais vale talvez esperar pela prioridade, para não correr o risco de
contratar mais um treinador que talvez não dê certo e tudo, que não tenha a história do Jorge Jesus dentro do Flamengo. Então, a grande notícia aqui, a grande novidade é que o Flamengo, de fato, começa a cogitar, começa a considerar essa possibilidade de esperar pelo Jorge Jesus, que já avisou que era o Flamengo, mas que era o Flamengo no seu tempo. Tem que perceber se o Flamengo vai aceitar esse mesmo tempo, porque o Jorge tem isso nós não trouxemos ontem, eu tratava agora, até escrevi ontem, bem verdade, mas é bom aqui reforçar. O Jorge Jesus tem em mãos uma proposta de renovação por mais 2 temporadas com o Fenerbahçe. O contrato acaba em junho agora, mas ele tem contrato, uma proposta de renovação até junho de 25, ou seja, mais 2 anos, mas ainda assim, apesar da diferença salarial, os turcos pagam muito bem, inclusive, o Jorge prefere o Flamengo. É claro que é uma brincadeira, mas eu acho que deve ter um parágrafo no Estatuto do Flamengo, que é a Lei Jorge Jesus, que é a seguinte: a cada demissão de técnico, o Flamengo tem a obrigação de bater na porta da casa do Jorge Jesus e perguntar: não temos técnico, você quer assumir o Flamengo? Até ele dizer não, só aí o Flamengo vai procurar outro treinador. É assim desde sempre, desde que ele saiu do Flamengo, cada vez que cai um técnico, vamos tentar o Jorge Jesus. Então é como se fosse uma obrigação que a torcida exigia que tente-se o Jorge Jesus antes de tentar qualquer outro treinador. Com relação a Jorge Jesus ou Sampaoli, eu vou discordar da Luísa. Eu acho que deveria esperar o Jorge Jesus. Já que o elenco do Flamengo é esse aí, que só joga no Flamengo quem os jogadores acham legal, só treina no Flamengo quem os jogadores gostam, então eu vou fazer o seguinte: pessoal, é o seguinte, o Jorge Jesus vai chegar só em junho, tá? Até lá vocês querem quem? É o cara aqui da base? Vocês garantem que a gente vai fazer um campeonato daqui para frente digno até a chegada do Mister? Garantem? Então tá, quem é o cara que vocês querem? Queremos aqui o Zezinho aqui da base. Tá bom, então esse cara vai ficar no Flamengo até... Não, queremos o auxiliar do Jorge Jesus, que tá lá, algum cara de confiança dele. Esse cara faz um processo de transição. Eu acho melhor do que o Sampaoli, porque primeiro que o Jorge Jesus tem mais chance de dar certo do que o Sampaoli no Flamengo. E segundo, de alguma forma, acomodava os desejos e os mimos desse elenco mimadíssimo do Flamengo. Aí. Mas, Tirone, eu acho que deveria esperar. Eu acho. Você acha? Eu acho. Então não fui clara, né? Eu acho que é complicado. Você vai perder uma parte da temporada, o que é ruim. Mas eu acho que o Flamengo conseguiria andar para frente, se entender melhor. Acho que valeria a pena esse sacrifício de mais um tempo de temporada aí, depois do que já foi perdido, né? Já perdeu uma parte importante mesmo. Acho que se for para ele voltar e conseguir se revisitar, eu acho que vale a pena. Tá aí, galera! Tá ficando quente, cara! Neste vídeo do Galvão Bueno de ontem, naquele momento, 2 da tarde, o Galvão conversou com o Jorge Jesus. Ele não tinha ainda falado com o Flamengo tinha falado com ele mais tarde, ali por volta de 6 horas da tarde. E hoje, cara, é o seguinte, a gente já tem essas informações que o Jorge Jesus quer voltar para o Flamengo, só que ele quer cumprir o contrato dele, que vai até dia 31 de maio, lá no Fenerbahçe. Agora, se o Fenerbahçe começar a perder lá, ver que não tem chance de título, o Jorge Jesus pode acertar com o Flamengo antes. Então, cara, se eu sou o Landim, neste momento eu esperaria. Lembra no ano passado, o Flamengo estava ali negociando com o Jorge Jesus, só que ele estava naquela ocasião no Benfica e o Flamengo não quis esperar o desenrolar da situação, sabendo que o Jorge Jesus estava prestes a ser demitido do Benfica. O Flamengo vai e me acerta com o Paulo Souza. Uma semana depois, o Jorge Jesus é demitido do Benfica e o Flamengo fica com o Paulo Souza. Ou seja, isso serve de exemplo. Não podemos errar de novo. A diretoria do Flamengo não pode errar de novo. Cara, espera. Porque daqui a 1 semana, 2 semanas, dependendo dos resultados dos jogos do Fenerbahçe, o Jorge Jesus pode sair de lá. Eles podem querer que o Jorge Jesus saia de lá, entendeu? Se o resultado não vier, eles vão querer que o Jorge Jesus saia mesmo, porque há 1 semana atrás eles queriam demitir o Jorge Jesus. Agora daqui a 1 semana, 2 semanas, tudo pode acontecer. Galera, eu estou acreditando, hein? Se a diretoria do Flamengo for esperta e souber esperar, Jorge Jesus volta para o Flamengo. Cara, é isso aí. Tô animado, hein, cara? O melhor nome para assumir o Flamengo se chama Jorge Jesus. Quero pedir para você que gosta do Jesus, que quer que ele volte, né, cara? Como eu quero aqui,
a deixar aquele like, deixa o like para me ajudar, se inscreva no nosso canal se você é Mengão, se você está contente com essas notícias e ative o sininho para não perder nada, valeu? Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras, fui!